Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar o meu boa noite aqui ao nosso amigo Álvaro Marques, Uriani Azevedo, Cláudio Coura, Xalá abençoe Uriani, nossa amiga Luísa de Guaianazes, Oxalá abençoe. Boa noite, Jair Garcia, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal chegando aí para mais uma live da Lecaixe Escola de Magia, aquele momento onde a gente conversa um pouco sobre espiritualidade e magia, falando sobre as tradições antigas sobre uma ótica moderna. Sejam todos muito bem-vindos, então. Já abençoe Dalva Alves, aquele axé. Só me confirmem aí, por favor, se o som e se a imagem está tudo direitinho, se a transmissão está legal. Quer me dar o Instagram? Para a gente poder fazer. Uriani está falando aí, ó, já está chegando no like. Chegando no like. Axé, Uriani, vamos chegar no like. Pessoal, vamos chegando, dando aquele like para dar essa força para a gente. O Álvaro e o Uriani estão dizendo sim, tudo certo, som e imagem. Que bom, maravilha. Muito bem. Deixa eu só apoiar aqui. Então, estamos aí para mais uma live da Lecaixe Escola de Magia. Rita de Cássio, Oxalá abençoe, seja bem-vinda, Leda Maria. O pessoal está confirmando que o som e a imagem está legal. Que bom. Estamos aí, então, nas nossas mídias sociais. Peço o pessoal já chegar, dando aquele like para fortalecer aí o nosso trabalho. Deixa eu só tentar acertar aqui a transmissão. Então, deixa eu só ver aqui, vamos lá. Pronto. Acho que agora já acertei a posição aqui. Estamos simultaneamente pelas nossas 3 mídias sociais. Boa noite, Cazenze. Boa noite, Oxalá abençoe, seja bem-vindo. Salve Naraci, Oxalá abençoe, boa noite. Muito bem. Temos também aqui a nossa amiga Esther Lima, está dizendo a benção babá, ótima noite, sempre muito bom estar e aprender com você. Muito obrigado. Oxalá abençoe, seja bem-vinda, Esther. Vamos lá. Ter esse nosso dedinho de prosa nessa sexta-feira. Maria da Glória, seja bem-vinda, Oxalá abençoe. Igreja Diamantino, axé. Já tem ali um comentário ali do nosso amigo Uriani, está dizendo o seguinte, babá, hoje minha pergunta é sobre a importância dos pontos cantados nas giras de Umbanda e Quimbanda. Pois para mim um ponto cantado é uma reza, uma evocação e faz toda a diferença. Essa pergunta é muito legal, Uriani, e eu falo isso há muitos anos. Uma das coisas que eu sempre falava e falo para os ogãs lá em casa, sempre que chegava um ogã novo, né, alguma coisa assim, para um axogum, um ritual de corte, esse tipo de coisa, eu sempre chamava atenção disso, né? E sempre procuro ensinar essa consciência. E eu costumo dar o seguinte exemplo: a pessoa vai fazer uma oferenda, né? Você está falando de Umbanda e Quimbanda. Vamos supor, a pessoa vai fazer uma oferenda para o Chuchu Tiriri, um exemplo, né? E a finalidade dessa oferenda é prosperidade.
Então, a pessoa está fazendo uma oferenda para a prosperidade. E na hora que vai fazer a oferenda, canta uma canção, canta uma cantiga de demanda. Fica incoerente com o negócio, né? Isso não é só na Umbanda e na Quimbanda, não. No Candomblé também. Infelizmente, pouca gente sabe o que canta. Às vezes está fazendo um ritual para a saúde ou para a prosperidade e está cantando uma cantiga que fala de guerra, de porrada, de violência. Isso é incoerente, incoerente com a prática da magia, com o princípio da afromagia. A afromagia pensa de forma consciente em tudo que a gente faz, né? Então, vamos dar o exemplo do Candomblé. Vou fazer uma oferenda para Ogum, para abrir meus caminhos financeiros, um exemplo, né? Dentro do universo do Candomblé. Aí a pessoa está cantando Ogum palele pa coro pale pae, né? Que significa o quê? Significa Ogum corta a cabeça no caminho, é ele que mata no caminho, ele que corta a cabeça no caminho. Então, é uma cantiga de guerra, né? Mas a finalidade é prosperidade. Então, você vai ter uma cantiga, por exemplo, que fala de que Ogum encontra com Oxóssi para vender as ervas do mercado, né? Ogunitá, uereué, Ogunitá, uereué, tá? Então, é uma cantiga que faz sentido para a prosperidade. Ogum encontrando com Oxóssi para vender as folhas no mercado. O mesmo pensamento serve também para as oferendas de Exu, de Quimbanda, de Umbanda, né? Ou seja, eu sempre digo para os meus alunos e para o pessoal de casa o seguinte: a referência da magia que você vai fazer é o seu objetivo. É o seu objetivo. E isso está em tudo. Na Umbanda, no Candomblé, no Ifá. No Ifá nós temos os famosos ofós, encantamentos, que são frases curtas, com verbo mágico atuante. Você vai usar o encantamento correto para a finalidade correta, né? Então, você vai dizer, por exemplo, um encantamento para afastar inimigos, está dentro da arte da magia da guerra e da proteção. Aí você vai ter o título de Exu correto para isso, né? A mesma coisa. Tudo é a consciência das ferramentas energéticas e espirituais que a gente tem direcionadas ao nosso objetivo. Então você está certíssimo. Uma cantiga na Umbanda ou na Quimbanda, ela é uma reza, ela é uma evocação. Tem que estar coerente com a nossa finalidade, sem dúvida. Por isso é muito importante, no caso do Candomblé, a gente saber o que a gente canta, saber o que a gente reza, e no caso da Umbanda e da Quimbanda, ter a consciência que estamos falando em português, mas ter a consciência do que a gente está dizendo. Isso não é gratuito. Então, logo assim que eu vejo um Ogã cantando coisa errada, eu corrijo. Não, esse objetivo aqui é saúde. O correto é cantar isso, né? Coerência com o nosso objetivo. Afromagia. Esse é o pensamento da consciência. Muito legal. Começamos com uma ótima pergunta aí, né, Doriane? Deixa eu dar as boas-vindas para a Gleide Diamantino, Johnny Lúcia, Vera Sintra, Virgínia Coelho, Thelma Sônia, né? Glória Tavernar, sejam todos muito bem-vindos. A Bebete Moraes também. Boa noite, Oxalá abençoe. Cláudio Marques. Galera, vem chegando, mas vem chegando dando like. Isso vai ajudar bastante, tá? A nossa transmissão aqui, o nosso canal. Clica no sininho, se inscreva no canal, dê aquele like. Isso ajuda bastante, tá bom? Nosso trabalho aqui, siga a nossa página. Beleza. A Dalva está fazendo uma pergunta aqui mais particular, mas vamos ver aqui. Babá, no garrafão da vitalidade, o senhor pede para colocar 7 ervas. No meu Dafá, o senhor diz que pode usar urucum em tudo.
Então, eu posso colocar a folha de urucum ou tem que ser em número ímpar? Não, pode colocar assim. A folha de urucum, ela é uma. O urucum, ele substitui o famoso Ossum Yorubá, que é um material, tanto o Ossum na cultura nigeriana quanto o urucum na cultura indígena brasileira, era um material utilizado para proteger da varíola. E também é um material associado a retirar o negativo de Egbeorum, de Abicu e de problemas de doença. Tá? Então, como nem todo mundo tem condição de ficar comprando o Ossum importado, né? Então, mais uma vez, eu trago soluções. O urucum, ele é da mesma família e tem o mesmo resultado. Né? Então, também é largamente utilizado em vários cultos, como de Ami, de Ifá, de Obaloaê, de Exu, tá? E tem essas propriedades extremamente positivas e é de fácil acesso no Brasil, tá? Então, pode usar sim. É bastante recomendado, tá bom? Tá certo. Muito bem. Então, o pessoal está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui na outra mídia social aqui. Na mídia vizinha, né, como se diz, né, que o pessoal fala agora para evitar falar o nome das mídias sociais, quando a gente transmite em várias ao mesmo tempo, né? Temos aqui um comentário do nosso amigo Álvaro Marques. Conheci o canal pelo short que falava sobre Exu Mulambo e Exus que mexem com esse lado de riqueza e pobreza. Gostei das explicações e conteúdo do senhor. Muito obrigado, Álvaro. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se tornar membro do canal, dar aquele like, se inscrever, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Tá bom? Axé. Beleza. O Alan Palmer está dizendo: o Ossum se compra muito fácil em casas de matéria da Nigéria. E eles entregam sempre compro. Sim, eu falei mais pela questão de preço, né? Tá? Não é pela questão da entrega. O urucum tem a mesma propriedade, é muito mais barato. Tá? Foi nesse sentido que eu disse. Agora, é claro, as práticas ritualísticas são conforme a... o sistema de crença da pessoa. Os mais africanistas podem preferir comprar materiais importados, vão, obviamente, gastar mais com isso, mas é a prática do sistema de crença de cada um. Eu já vi gente comprando água do Rio Oxum, né? Então, a gente vê de tudo, tá? Tudo é de acordo com o sistema de crença de cada um, tá? Tá certo. Deixa eu dar o boa noite ali à nossa amiga Shirley Novaes Rocha. Axé. Muito bem. Temos aqui uma pergunta aqui do Fábio Marques, que pergunta qual é, então, o caminho desses Exus da riqueza e da pobreza. Bem, eu sempre falo, quando nós temos um curso, o curso Magia Prática e Chucatiço, onde são explicados os fundamentos da espiritualidade dos Exus, que a gente usa esse termo Exu, né? É um termo iorubá, o correto é Niganga, né? Ancestral, um aculo, um ancestral da ancestralidade brasileira, uma entidade ancestral, né? Mas é convencionalmente chamado de Exu, né? E muito bem. Existem caminhos ancestrais. É interessante a pessoa entender que essas chamadas entidades Exus do Brasil não caíram do céu do nada. Existe uma história
E essa história está diretamente atrelada à história do Brasil. Então, existe toda uma relação com a escravidão, com a opressão do europeu, com a opressão da Igreja Católica, a combinação da cultura banto com a cultura indígena, né? Que eu sempre falo, os mamaés, dos Camaiurá, por exemplo, né? A ancestralidade baculo dos bantos. Então, tudo isso vem a formar o que nós entendemos por entidades brasileiras. Então, aqui eu estou usando um termo para ser mais abrangente ainda, que envolve Umbanda, Quimbanda e tudo que envolve ancestralidade do Brasil. Dentre várias famílias ancestrais da Quimbanda ou do universo de Exu Catiço, de entidade, né? Nós temos as relações das famílias dos Exus Catiços ligados à natureza e aqueles que trabalham com o tabu da Igreja Católica, como sendo uma resposta à opressão europeia. Entre esses tabus, nós temos o tabu da riqueza e da pobreza. Você vê que, pela tradição católica, existe um assunto complicado ali, né? Porque alguns fazem voto de pobreza, existe uma relação da pobreza, se aproximar de Deus, etc. No entanto, as igrejas são muito ricas, tem muito ouro, né? Existe essa contradição. Essa contradição, ela é apontada e desmascarada dentro dessa família ancestral da linha de Exu, que envolve riqueza, o eixo de riqueza e pobreza. Assim como várias outras linhas da espiritualidade de Exu brasileiro, vai apontar pontos de tabu da Igreja Católica, como o mais conhecido hoje em dia é essa questão do diabo, né? É sempre interessante falar nisso, porque as pessoas acham que Quimbanda é só luciferianismo, né? É só o mito do diabo e essa coisa toda. Não, essa relação do diabo é uma das famílias ancestrais que toca no tabu da Igreja Católica. Então, como a Igreja Católica apoiava a escravidão, dizia que negro não tinha alma, que nem índio não tinha alma, né? Tem toda essa história trágica na formação do Brasil, que foi o último país a abandonar a escravidão, mais de 300 anos de escravidão, natural que a ancestralidade de Exu, que é uma ancestralidade combativa, aponte os tabus e as contradições da opressão do branco, né? E entre eles está o oponente de Deus, que é o diabo, tá? Mas isso não é uma regra total, né? Dentro da Quimbanda existem várias linhas, várias famílias ancestrais. Eu posso dar um exemplo para o pessoal entender. A família ancestral dos Exus da mata, da floresta, que são árvores, Exu Mangueira, Pombagira Figueira, Tranca-Rua de Imbaré, tudo isso é fundamento de árvore. Não tem nenhuma citação aí com o diabo, com Lucifer, com nada disso. E fazem parte de uma família da ancestralidade brasileira do que entendemos por Exu Catiço. E assim muitas outras, né? Poder da Mulher e várias outras, tá bom? Então, é um universo fascinante. Se você quiser conhecer profundamente isso, eu tenho o meu curso Magia Prática e Exu Catiço, com mais de 100 videoaulas, um livro com mais de 800 páginas, dezenas e dezenas de materiais extras em PDFs, em vídeos, mentorias, um curso gigante, super completo para você entender isso, tá? Inscrições abertas, é só você entrar no nosso site. Entre outros cursos que eu tenho, a Mioxorongá, Afromagia, as Árvores Sagradas, a Riqueza de Fá, né? A Alecaste Escola de Magia é uma instituição internacional de ensinamentos profundos e corretos de nível internacional sobre a cultura afro no Brasil e afro-ameríndia no Brasil e a espiritualidade. Então, se quiser conhecer mais e melhor, visite o nosso site
escolademagialecashe.com.br, tá bom? Lecashe se escreve L-E-Q-A-S-H-Y. Axé, axé. Deixa eu ver aqui. A Glória está perguntando, Babá, para ser membro do canal, como se faz para pagar? É R$1,99. É no YouTube? Como é que faz? Clica na tornar-se membro. Tá. Tem uma teclinha por aqui. Embaixo, né? Que está escrito tornar-se membro. Clica ali que você vai ter todas... Seja membro. Está do lado da Lecashe. Seja membro. Está do lado da Lecashe ali escrito seja membro, tá? Ali você clica ali que você vai ter informação como pagar. É R$1,99 para se tornar membro. Tá bom? E ser membro do nosso canal tem várias vantagens, como, por exemplo, assistir o nosso aulão mensal, né? Que é só para membros. Tá? Dá uma clicada ali no tornar-se membro. Tá, Glória? Seja membro, seja membro. Tá bom? Axé. O povo pode ficar feliz, pode mandar dinheiro também. Apoio ao canal. Pode se tornar-se membro do canal, pode mandar pelo apoio também. Tudo isso, né? Dá força para o nosso canal. Tá bom? O Antônio Manuel Silva chegando, pedindo a benção. Oxalá abençoe, Antônio. Axé. Muito bem. Temos aqui um comentário do Alan, que está falando o seguinte, Babá, existe alguma magia feita com Yami para depressão severa? Gostaria que falasse um pouquinho sobre essa doença que está destruindo muitas vidas. Aburu, Aboye, e Bochel, Boatol, Sureiro e Ofum, Alan. Bem, o culto de Yami é menor, né? E um desses motivos de ser tão especial é que somente o culto à força de Exu e de Yami controlam os Ajogun. Então, quando você sabe lidar corretamente com o culto de Yami, a essência da força positiva de Yami é controlar os Ajogun. E o que são os Ajogun? Os Ajogun são as forças destrutivas contra a natureza humana. Então, nós vamos ter o Ajogun da morte, o Ajogun do infortúnio financeiro, o Ajogun da confusão, da violência, o Ajogun da prisão, e entre eles vamos ter o Ajogun Aisan, que é o Ajogun da doença. Obviamente, quando nós falamos sobre o Ajogun da doença, isso está se relacionando a todo e qualquer tipo de doença, tá? Então, existem sim vários IPCE, vários rituais dentro do culto de Yami para a promoção da cura e o domínio e banimento da influência do Ajogun da doença, tá? Sim, existe sim. Agora, existem pormenores, detalhes interessantes que estão associados a contextos de ancestralidade, a contextos de Ori, relacionados a vidas passadas, relacionados também a carregos que se traz relacionados a Egbeorum, ao Enikeji, ao duplo, né? Ou seja, tem todo um universo de estudo aí que está dentro do culto de Yami também, tá? Então, sim, existem vários rituais associados à saúde e existem vários rituais também associados à questão da depressão severa, tá? Agora, é óbvio, ao meu ver, inclusive como um babalaô, como um Odifá, ao meu ver, é sempre necessário fazer um estudo, uma dafá, uma consulta Ifá, para se perceber quais são as origens e as causas desse tipo de depressão. Porque, por mais que seja, infelizmente, uma doença que está
se espalhando pelo mundo, pelo próprio mundo, né? A vida no mundo anda muito complicada, né? Mas é necessário que a gente tenha uma ideia quais são os caminhos por onde essa depressão passa, qual é a origem, se é passada pela ancestralidade, se é uma questão de fundo emocional em relação a uma deficiência energética do ori, se é fruto de feitiço, se é uma obsessão espiritual ou não, né? Os motivos podem ser vários. E tudo isso está, sim, relacionado à magia do culto de Ami, que é poderosa exatamente por isso. Só Exu e Ami conseguem expulsar os ajoguns, entre eles o da doença, tá? E existem questões que são do destino mesmo, né? Que a gente também analisa e faz as magias para ajudar as pessoas, sempre. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Axé. Tomar mais uma água aqui. Deixa eu lembrar a todos, dia 9, né? Dia 9, agora, 9 de abril, vou fazer uma palestra gratuita no YouTube sobre o tema afromagia, tá? Uma palestra muito importante, porque vocês vão poder ter acesso sobre o que é a afromagia, qual é o conhecimento que envolve a afromagia, qual é o entendimento e o pensamento por detrás desse termo afromagia. E o que é a afromagia? A afromagia é o pensamento de sabedoria que faz a magia por detrás dos atos religiosos. Toda religião possui magia por detrás dos seus atos religiosos. Essas magias são conhecimentos ancestrais milenários dos povos. Então, dentro da afroespiritualidade, pelo mundo, seja o culto tradicional dos orixás iorubás, seja o candomblé, seja a santeria cubana, seja a umbanda, seja a quimbanda, o que nós entendemos por afroespiritualidade possui por detrás dos atos religiosos que não são explicados, que não são esclarecidos aos seus praticantes, um pensamento, uma filosofia de vida, um pensamento de ritual magístico. Quando você tem o conhecimento da afromagia, a sua espiritualidade e a sua religião se torna mais forte, porque ela se torna uma prática espiritual com consciência, com entendimento. Outro dia eu estava falando mesmo, existem muitos sacerdotes do candomblé e da cultura afro que são contra as pessoas aprenderem. E isso mata a religião logo no início. Porque você pode pegar como exemplo o evangélico, ele sabe a Bíblia de cor, ele sabe a religião dele. O budista, ele vai saber a religião dele, ele vai entender para que serve o altar, para que serve a reza. Né? Infelizmente, na afroespiritualidade não é comum vermos isso. É muito mais comum a gente ver as práticas espirituais serem repetidas, imitadas, mas sem o entendimento do seu praticante. E é claro, quando isso é feito sem o entendimento do que você faz, está sendo automático, né? Como um macaco que copia o outro, mas só copia, sem entender essa relação. E esse tipo de conhecimento você adquire ao aprender os conceitos da afromagia. Então, se você acha interessante essa ideia, se você ficou curioso, olha, dia 9 de abril, uma palestra gratuita, às 21 horas no YouTube. Vou fazer essa palestra, ok? Sobre afromagia. E para você poder participar, é só você clicar no nosso link, deixe o seu melhor e-mail e você será notificado da palestra e de todo esse nosso evento. Dia 9 de abril, YouTube, às 21 horas. Palestra sobre afromagia. Aguardo vocês lá. Axé! Axé! Deixa eu ver aqui. Temos aqui uma pergunta da nossa amiga Gleides.
Babá, por favor, me explique a relação de Ori com Exu. Obrigada. Vamos lá. Exu, a gente precisa primeiro definir alguns conceitos claros, né, sobre as divindades. Exu é um orixá, e eu estou falando do orixá Exu, né, não da entidade brasileira, também chamada de Exu. Tá? O orixá Exu, ele é o grande agente mágico universal, ele é o mensageiro que transmite o axé. O axé é a força vital do universo criado por Olorum, Olodumare. Então, o Senhor Supremo, Deus Superior, Olorum, Olodumare, Oegigi, Okutaiku, a poderosa pedra imutável que nunca morre, entre tantos outros títulos de Deus, criou Exu para ser o comunicador, o intermediário, o distribuidor de axé, que é o poder da força vital. Por sua vez, Exu, então, devido a essa importante função, ele é um orixá que regulariza o universo, ele procura trazer harmonia e, inclusive, aciona a justiça. Porque quando algo está desequilibrado dentro do universo, cabe a Exu fazer a justiça do equilíbrio, tá? Da natureza, da vida, do universo como um todo. Exu, então, é o grande mensageiro do universo para todos os orixás, inclusive para o ser humano. Tá? Por isso, a religião dos orixás tem como eixo crucial o orixá Exu, devido a essa importante função. Tá? Ori é a manifestação de Deus no ser humano. Ori, Ifá nos ensina que Ori é, se Ori não permite, não há orixá que faça. Vamos esclarecer isso. Se Ori não permite, não há orixá que faça para aquele ser humano. Então, Ori é a divindade suprema para o ser humano. Eu gosto de dizer que Ori é um diamante conceitual da cultura iorubá. E esse termo vem de muito longe. A gente tem vestígios do conceito do duplo, da potência divina no ser humano desde o Antigo Egito, né? Na cultura iorubá tem essa representação. Dessa forma, Exu vai estabelecer a distribuição do axé, da rede vital para o ser humano, envolvendo toda a sua estrutura, e Ori é a concentração, a presença de Deus em sua forma, força e poder dentro do ser humano, dentro do cérebro, dentro do ser humano. Tá? Essa é a relação entre Exu. Existem, inclusive, alguns pontos dentro do corpo que são considerados sagrados, aonde evocamos Exu, né? Onde Ifá nos ensina que até fazemos análises sobre esses pontos do corpo, como o estômago, o coração, os pés, as mãos, são partes do corpo consideradas sagradas, aonde evocamos a força de Exu para trazermos o axé em nossa vida. E, obviamente, com autorização, com a plenitude de Ori. Então, são dois pontos cruciais dentro da cultura afro-espiritual, Exu e Ori. Tá bom? É claro que o assunto é muito extenso, só sobre Ori dá para fazer palestra de horas, né? Devido à complexidade da filosofia espiritual iorubá. Mas acho que já deu para dar uma boa dica. Tá bom? Axé. Deixa eu dar o meu boa noite aqui a N. Vilares, boa noite, Johnny Lúcia, Janete Moreira. A gente já está caminhando para o finalzinho aqui da nossa live. Estamos aí com 35 minutos, já estamos para o finalzinho da nossa... Opa, está tocando aqui. Eu falo, tá? Desculpa. Tá. Deixa eu ver aqui que travou. Espera aí. Pronto. Eu acho que o Instagram deu problema. Já estava terminando, Deixa eu só me despedir do pessoal do Instagram aqui. Valeu, Instagram. Já estamos terminando, então. Está dando uma travada aí. Mas a live vai ficar salva, tá bom? Um ótimo final de sexta-feira. Axé! Então, deu um probleminha no Instagram. Já estamos terminando, então, a nossa live.
A Johnny está falando, gratidão, o senhor deu uma pincelada boa. Obrigado. A Gleides, gratidão pela explicação. Beleza, gente. Então, olha, estamos terminando, então, a nossa live. Desejo uma ótima sexta-feira para todo mundo. Vamos dar aquele like antes da gente terminar, por favor, a nossa live. E se você está assistindo a nossa live sem ser ao vivo, depois na gravação, não se esqueça de dar aquele like, clicar no sininho, se inscrever no canal, seguir a nossa página. Isso é muito importante para dar um apoio ao nosso trabalho. E lembrando também, dia 9 de abril, palestra gratuita no YouTube às 21 horas sobre afromagia. Ok? Axé!